sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia. E hoje ele vai falar sobre língua portuguesa em vários países, principalmente ali na região da África. Então já vou chamá-lo. Professor, boa noite para você. Muito obrigado, Camila. Hoje nós vamos falar de português. Não da língua propriamente dita, mas dos países onde a nossa língua é falada, principalmente nos países africanos. Na época das grandes navegações, o português era talvez a língua mais falada do mundo. No Oceano Atlântico, tanto de um lado quanto do outro, a língua mais falada era a língua de Camões. Ao final do século XX, foi constituída a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Essa comunidade era constituída por 8 países, que era o Brasil aqui na América do Sul, Portugal na Europa e o distante Timor-Leste na Ásia. Os demais países eram todos da África. Era Guiné-Bissau e Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Em 2014 foi aprovada a entrada da Guiné Equatorial. A partir de então, a CPLP é composta por 9 países. Há 2 outras regiões que também falam português, que é Macau, na China, e Goa, na Índia. Macau tem sido a porta, tem sido o canal de negociação do governo chinês com os governos dos países que falam português, tanto na África quanto aqui o Brasil, Portugal e o Timor. Na CPLP temos países de todos os tamanhos e formatos. O Brasil, com 200 milhões de habitantes e 8 milhões de quilômetros quadrados, é o maior e a mais representativa economia. Temos também países tão diminutos quanto São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe tem 200 mil habitantes e 1.000 quilômetros quadrados apenas. É muito pequeno. É o menor país da CPLP. No aspecto econômico e social, Portugal se destaca pela qualidade de vida, pela maior organização, e logo vem Brasil e Cabo Verde. Temos aí, na questão africana, países muito pobres e com situação difícil economicamente, com baixo índice de vida, essas coisas todas que a pobreza acarreta. Os países africanos constituíram um subgrupo que é denominado de PALOPs. Os PALOPs são os países africanos de língua oficial portuguesa. Esses países, que são 6, como já dissemos, estão localizados 2 na parte mais ao norte, que é Cabo Verde e a Guiné-Bissau. Temos 2 no centro, São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial. E temos 2 na ponta sul do continente africano, que é Moçambique e Angola. Moçambique é o único PALOP que está do outro lado da África. Ele tem 2.500 quilômetros de costa no Oceano Índico. Desses países que falam português na África, veio a maioria dos escravos que estão na raiz da nossa etnia. Apesar dos fortes laços que temos na constituição da nossa história, laços sanguíneos, sociais, a colonização comum que tivemos, apesar dos fortes laços que temos com a África, o Brasil tem se afastado paulatinamente da África desde os últimos 50 ou 100 anos. Creio que é chegada a hora de voltarmos os olhos para o continente africano e toda a sua potencialidade. O mercado africano está logo ali, depois do Oceano Atlântico, e conta com mais de 1 bilhão
de habitantes. Tudo que os africanos desejam é a formação de parcerias. E isso o Brasil tem muito a dar, pois as nossas economias são complementares. Nós produzimos tudo que os africanos desejam e os africanos têm tudo o que nós desejamos, toda matéria-prima que nós desejamos para alimentar a nossa indústria. Para falar sobre os PALOPs e a sua relação com o Brasil, convidamos o Dr. Alberto Indec, que é advogado e analista político da Guiné-Bissau. Acredito pelo fato do Brasil ser o maior país de expressão portuguesa a nível do mundo, por ter maior concentração da população negra fora do continente africano e por ter sido o primeiro a reconhecer as independências das antigas colônias portuguesas na África, esses elementos habilitam o Brasil a ter uma cooperação muito forte com os países africanos, assim desenvolver também um comércio vantajoso para ambos os lados. É por isso que acreditamos que tem um grande potencial que deve ser explorado. Muito obrigado, Dr. Alberto. Sabe as palavras. Há algum tempo eu escrevi um artigo que fala sobre a formação de uma frente dos embaixadores dos PALOPs no Brasil. Essa frente teria como objetivo desenvolver uma agenda comum junto ao governo brasileiro para o desenvolvimento dos negócios e das relações Brasil-África. Tenho plena certeza que a frente dos embaixadores teria mais força do que cada embaixador individualmente. Fica a ideia, pois acredito que uma frente dos embaixadores dos PALOPs no Brasil pode mudar os rumos das relações do Brasil com todo o continente africano. Obrigada, professor Altair Maia. Até a próxima sexta-feira, que é o nosso encontro marcado aqui toda semana.